Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje aqui na nossa bancada está o fitoterapeuta Devanil Rosa Fernandes, o Dr. Foguinho. Seja muito bem-vindo, Dr. Foguinho. Olá, Ana, obrigado. E a todos os telespectadores também, muito obrigado. É isso. Me diga uma coisa, já vamos iniciar entendendo como funciona a fitoterapia. Eu quero já pedir para o senhor nos explicar o que é a fitoterapia e como que funciona os tratamentos fitoterápicos. Sim, ok. A fitoterapia, ela é uma ciência que trabalha as plantas medicinais, né, no seu contexto, né, sem princípio ativo isolado, né? Então, para funcionar bem a fitoterapia, eu tenho um patamar desde o plantio dessas plantas, né? Ela tem que ser plantada organicamente, né? Não pode ser química, porque interfere no princípio ativo da planta. Então, para que tenha um sucesso no tratamento, abrange desde o preparo do solo até a produção do medicamento, que nós chamamos de droga vegetal, e medicamento fitoterápico. Então, todo esse patamar aí tem que ter um cuidado especial para que a fitoterapia funcione de perfeita condições no paciente. Essa planta que de repente a gente cultiva ali no fundo do nosso quintal, ela pode ser usada nos tratamentos fitoterápicos? Sim, com certeza. Se for uma planta que tem conhecimento científico, né, catalogação científica, uma planta já conhecida, eu vou citar aqui um exemplo como o anador, ou por nome científico, Justiça pectoralis, é uma planta que todo mundo tem, né? Essa você pode fazer um xarope, pode fazer um chá, né, adequadamente, desde que se use a dose correta dessa planta. Ou seja, tem que ser ministrada com um pouquinho de cuidado. Um pouquinho de cuidado. Inclusive, tem hoje, Ana, no mercado, nas farmácias, 62 qualidades de medicamento fitoterápico para ser vendido à população. De qualidade, com segurança? Com segurança, eficácia, né, que a indústria farmacêutica prepara essa medicação. Quais são esses medicamentos? Você pode dar algumas indicações? Só para perguntar, né, minha gente? Algum medicamento desse, o Cinaris colium, por exemplo, é de alcachofra, é uma flor, né, da planta chamada alcachofra, né, que é para controle de lipídio no sangue, né, que nós chamamos de aterosclerose ou colesterol elevado. Então, a planta é excelente. Problema hepático que ela pode se usar também é um desses aqui. E outro tem Maitena ilicifolia, que é a espinheira santa, que é usado como se fosse o meprazol, né, antiácido, né, depurativo do sangue. Então, essas plantas já tem hoje para a população. E quem que pode fazer isso? É o fitoterapeuta, é o profissional, né, com capacidade, com especialização, porque nem todos os profissionais hoje podem prescrever essas plantas medicinais. Isso tem que ter um cuidado especial. Por exemplo, um exemplo aqui, eu quero fazer um chá da planta medicinal nessa caneca. Eu vou usar o quê? 150 ml de água, né, planta in natura, 2 colheres de sopa da planta in natura. A medida... É a medida padrão. Existe o peso, né? 3 gramas, mas como ninguém tem balança em casa, a gente opta pela a medida da colher de sopa. Então, 2 colheres de sopa de planta fresca equivale a uma infusão de 150 ml de água. Agora, se eu vou usar a planta seca, já desidratada, eu não tenho água nela, então eu já vou usar em quantidade melhor. Aí já vira uma colher de sopa. Certo? Que é para a mesma quantidade de água, 150 ml de água. Se eu vou usar agora a droga vegetal, a planta já em forma de extrato seco ou em pó chamado, eu vou diminuir mais a quantidade desse pó. E tem uma hora para coletar também, não pode ser qualquer hora que eu posso coletar essa planta para fazer meu chá. Tem mais essa ainda. Dá esse segredo para gente. Então tá. As plantas medicinais são coletadas de manhã até umas 11 horas do dia, né, onde estão ali a parte do farmacógeno ali nas suas folhas, esse horário, né? E a parte da tarde, depois das 16 horas. Né? Então, no meio-dia, por quê? No meio-dia não tem princípio ativo na parte aérea da planta, onde se encontra o farmacógeno. Tem planta que tem a parte do farmacógeno dela está nas folhas e flores, e tem planta que está na raiz. Então, com a acidez estomacal, uma úlcera estomacal, uma gastrite, uma azia, né, que é um começo, eu posso aplicar ao paciente o sumo da batatinha inglesa. Lembrando que sumo e suco tem diferença um do outro. Eu não posso falar suco de batatinha inglesa porque eu tenho que colocar água. Mas quando eu falo sumo da batatinha inglesa, né, 3 vezes ao dia,
eu estou tirando o sumo, aquela extrato dela puro e tomando esmagando ela e aí o líquido. Ralando ou passando-se numa centrífuga. Hoje nem se vê mais centrífuga, mas é uma coisa da cozinha que é importante para nós usarmos, né, em casa, que é para tirar o suco. Eu quero tirar um suco de cenoura para mim trabalhar um sistema de verminose, né, que é a cenoura, e vou misturar com semente de mamão, ó, para verme. Então eu vou usar essas duas coisas, não posso colocar água no suco de cenoura, que é o sumo da cenoura, olha né? Só, gente. Então eu vou extrair o sumo da cenoura puro, né? Ele ali da cenoura, sem nenhum tipo de mistura. É claro que eu vou esterilizar a cenoura, raspar, lavar, passar escova, detergente, fazer higienização naquela cenoura. Vou jogar numa centrífuga, vou aparar aqui o extrato puro dela, né, 150 ml, vou dosar com uma colher de sopa de semente de mamão, levo no liquidificador, bato no liquidificador, trituro isso aí, filtre e vou tomar em jejum. O inhame, por exemplo, o inhame japonês que nós chamamos, né, ele é um ótimo depurativo do sangue, entendeu? Eu vou fazer uma limpeza sanguínea, né, depurando meu sangue usando o inhame. Hoje você encontra na farmácia, Ana, o leite de inhame já pronto para vender. Já tem lá, né, o leite de inhame, quer dizer, você pode usar também o natural. Com eficácia. Eu vou aproveitar sua estadia aqui e enfim, sua presença aqui conosco e até tirar uma dúvida. Na época da Covid, né, que teve da pandemia, né, todo mundo acometido ainda com a doença, que até então era novidade, não se tinha vacinas e os tratamentos ainda estavam ali na época na fase de teste, muita gente se indo por conta dessa doença e, enfim, tudo aquilo que nós acompanhamos. Eu acabei pegando essa doença, e com exemplo de muitas outras pessoas, e teve um suco que era feito com inhame, água de coco e maçã. Ô, Ana, isso funcionou? Isso funciona perfeitamente, porque é aquilo que eu passo para os meus pacientes. Me fez um bem tão grande. Certo? Isso é para aumentar, disso, amigos. Isso é para aumentar a imunidade do paciente, exato, né? Que é o quê? É um coco verde, bem verdinho. Não pode ser aquele coco, Ana, que já esteja em fase de processo da carne do coco, que é né, a castanha. Tem que ser aquele coco bem verdinho, que você não tem... Me fez um bem, então, gente, aquilo. Aí é um coco daquele... É uma maçã descascada, é um inhame, né? Batido. E é uma delícia, eu ainda complemento mais com 20 gramas de amendoim, né? Hidratado, amendoim hidratado, né? Isso aumenta a imunidade, dá aquele boom na pessoa, fortalece, aumenta a imunidade e depura o sangue, né? A maçã também é anti-inflamatória e assim por diante. Me diga uma coisa, eu estou devendo isso ao melão de São Caetano, antipatia profunda por ele, que é muito ruim, gente. Meu Deus. Tem que ter cuidado com a dose. Melão de São Caetano, você fazer um chá dele, da planta fresca, para bater no liquidificador, né, fazer em 150 ml de água, é 4 a 5 folhinhas só, é o suficiente. Não posso pegar aquele chumaço desse tamanho assim, né, e ferver lá num líquido de água, reduzir na água para meio litro e tomando aqui vai me fazer mal. Entendeu? Gente. Vai fazer mal. Então, o melão é poderoso, hepatotóxico, né? Problema do fígado, pâncreas, ele resolve o problema. Má digestão, inclusive foi usado muito na Covid, né? O melão São Caetano. Muito, como a erva cura. de bicho chamada, né? O alho sativo, que é o alho, a gente se misturava essas coisas em benefício da Covid e salvou muita gente. Muita gente, né? Sou prova disso. Salvou muita gente o melão São Caetano. Mas assim, e muitos morreram também com ele. Eu posso falar que morreram porque intoxicou. Né, agravou mais o problema, porque pegou aquele pacotão da planta, bateu lá e tomou aquele caldão verde que quase não desceu, né? Aquele ficou ruim demais, então vira veneno. Eu acho que a dose realmente estava um pouquinho excessiva, porque estava bem complicado. Então, uma coisa que eu falo para tantas pessoas, meus pacientes, que eu uso assim, ó, gente, Deus fez tão perfeitas as plantas, né? É tão perfeita a criação de Deus com as plantas medicinais. Se você olhar para ela, você vai ver que tem alguma coisa, ela está te falando alguma coisa. Por exemplo, Ana, você está aqui um exemplo muito prático, né? Você vê um pé de Simbopolgocitrato, que nós chamamos, que é o nome científico, que é o capim-cidreira. Existe a erva cidreira e existe o capim-cidreira, né? E tem aquele que pega o capim-citronela e faz o chá pensando que é o capim-cidreira. O capim-citronela é aquele para repelente. Então, existem aqueles também que fazem assim, né? É verdade. Que enganam, não sabe quem é quem e acaba usando errado, né? Então, veja bem, se você olhar para um pé de Simbopolgocitrato, que é o capim-cidreira, você vê que ele tem várias hastes.
Por que Deus fez aquele pé com várias hastes? Tem alguma finalidade, ele foi criado, aquela planta, com várias hastes, mostrando para você que a dosagem de um chá é apenas uma haste daquela. Eu não posso passar a mão nele aqui assim, cortar aquele pacotão desse tamanho, um maço, um chumaço, um molho, e ferver lá, porque ele vai me dar uma arritmia cardíaca. Qual né? que é a indicação no caso do boldo? O boldo correta. é o seguinte, o boldo correto. Porque se toma boldo para tudo, impressionante. O boldo é uma folha de boldo normal assim, tamanho de 10 a 12 centímetros, uma folha grande do boldo, você vai pegar meia folha só e fazer um chá. Você pode tanto fazer o chá por infusão, ou você pode macerar a Gente, meia folha para uma xicrinha dela. Tá tudo errado aqui no site, então. Certo? É meia folha de boldo. Eu não posso ultrapassar a dose porque ele também tem essa função que vai mal, né? Pode ver quando eu tomo boldo em excesso também causa um mal-estar no organismo, Olha né? só, então isso tem que cuidar. E o maior cuidado, Ana, não sei se você vai me perguntar isso aí, eu já vou te adiantar. Por favor. São as interações medicamentosas. Isso é muito importante quando eu estou tomando um chá de uma planta, seja ela desidratada, seja in natura. E se eu estou tomando um anticoagulante, por exemplo, um medicamento, né, para o sangramento, um medicamento alopático, eu tenho que ter esse cuidado. Então tem planta que eu não posso usar essa planta quando eu estou tomando isso. É por isso que a importância do profissional, aí, prescritor, saber disso. O farmacêutico, seja ele aí o enfermeiro, o nutricionista, porque alguns, com base no seu conselho, ele pode prescrever, outros não, até um limite de prescrição, né? Até onde ele pode ir, né? Existe pelo conselho de classe de cada profissional. Então ele tem que ter esse conhecimento de interações medicamentosas, né? Para não causar um dano maior à população, à pessoa que está usando o chá da planta quando está usando o medicamento dessa forma aí. Então ele tem que saber, o profissional tem que saber isso, né? O poder do alecrim. Alecrim é excelente. O alecrim é um poder calmante demais, as pessoas usam o alecrim como carminativo, né? O alecrim também nós usamos ele no problema cardíaco, cardiotônico, né? Bacana, né? Se usa o alecrim também naquelas garrafadas, né? É usado o alecrim também. Então, e ele as tem um garrafadas são bem-vindas? As garrafadas são bem-vindas aqui mesmo em Cuiabá e certamente nas feiras aí das cidades aí, Mato Grosso afora, mas aqui você está aqui em Cuiabá, nós temos ali o Porto, né? Sim. Que sempre tem ali aquelas garrafadas, elas têm seu poder curativo? Sim, Ana. Tem o seu poder curativo, assim, com restrição também. Nós, como profissionais da saúde, né, especialmente fitoterapeuta, é o meu caso, eu tenho que ter restrição a aconselhar meus pacientes a usar a garrafada. Por quê? Essas garrafadas, ela tem que ser feita de acordo com a patologia do paciente, né? E também aquelas plantas que têm a mesma função farmacológica. Porque não se sabe ao certo o que se vai Então, ali, porque né? a planta medicinal, ela é muito complexa. Por quê? Porque ela não tem princípio ativo isolado como está o medicamento alopático. Ele está isolado do princípio ativo dele, né? A planta não. Eu tenho o marcador químico dela. Além do marcador químico, eu tenho vários outros marcadores que existem, outros princípios ativos, né, nessa planta, né? Por exemplo, o cúrcuma, né, que é o açafrão da terra. Eu tenho um marcador que é o marcador químico, é a curcumina, é o cúrcuma, mas eu tenho outros princípios ativos no açafrão. Então não está isolado. Então eu tenho que ter muito mais cuidado quando vou usar, né, conforme nas garrafadas. Por quê? Eu não posso colocar lá na garrafada uma planta que vai me ser broncodilatadora aqui, né, para o sistema pulmonar, uma planta anti-inflamatória, uma planta anticancerígena. Eu tenho que ter esse cuidado. Então, a pessoa que está preparando a garrafada, ele tem que ter esse conhecimento, né, dessas plantas que vai colocar dentro dessa garrafada. Nesses casos, doutor Foguinho, a pessoa, o paciente, né, enfim, que busca esse tipo de tratamento, ele corre o risco de curar uma coisa e trazer uma outra doença? Sim, claro, é isso aí. Ele corre esse risco. Ele corre esse risco de curar uma coisa e agravar outra, né? Por via que às vezes a pessoa que preparou aquela garrafada, ele não tinha esse conhecimento adequado para isso, ele preparou de uma forma errônea, né? Não que eu sou contra a garrafada, eu sou a favor. Sim. Mas assim, quando se pega as plantas, né? Por exemplo, e outra coisa, eu não posso colocar 30 plantas dentro de 1 litro de cachaça para fazer uma garrafada ou vinho. Eu não posso colocar 30 plantas, criatura. É o que a gente vê por aí. O cara coloca 30 plantas e soca assim, lá tem em cima e enche de cachaça ali, de vinho branco, e depois vai tomar aquilo. Faz mal. Eu tenho que fazer uma seleção das plantas de acordo com a patologia, né?
Então, por exemplo, tem Elas misturadas com essas bebidas alcoólicas têm seus efeitos? Tem seus efeitos porque ela auxilia na carreagem da extração do princípio ativo, né? Pode ser feito, né? O álcool, nós usamos o álcool cereal no processo farmacológico, né, para extração, mas pode também se colocar a cachaça, o vinho branco nas garrafadas, é viável, se aconselhava, né, viável, sem problema nenhum, né? Aí vem aqui a questão, não vou usar também assim, né? Porque o cara faz lá do vinho branco e na cachaça e a dose dele é 2 dedos, né? Aí não tem condições. Você tá ouvindo, né, gordo? Não pode. Então eu tenho que ter cuidado com essa questão. Aí é a questão de uma colher de sopa, 3 vezes por dia, só essa questão da dosagem, né? Não posso também ultrapassar essa dose que vai me fazer mal também. O bendito chazinho com limão, alho, um pouquinho de mel ali, isso funciona? Funciona perfeitamente, Ana. Né? O limão, ele combate quase 200 doenças, né? O alho umas 120 doenças, patologia, o alho combate, né? Antigripal, né? Anti-inflamatório. Se eu falar aqui, numerar a quantidade de patologia que o alho combate, é muito bacana. Eu sou um adepto do alho, né? Eu peguei nunca peguei Covid, né? Claro, mas por causa do quê? Por causa do alho. O alho é meu antídoto contra a Covid. Né? Muito bom. E o senhor usa como? O alho eu uso ele de diversas formas que você quer usar. Eu uso a solução hidroalcoólica, eu posso usar, posso preparar ela em casa. Eu posso usar o extrato seco do alho, posso fazer isso, que é o desidratado, né? Eu posso fazer o uso do alho com parcimônia na minha alimentação. Eu posso macerar meio dente de alho e posso misturar na posso usar o tempero cotidiano. Então o alho eu posso usar de várias formas. Existe uma planta medicinal chamada Alpinia zerumbete. Tem um nome popular? Tem, colônia. Colônia, gente. É colônia, né? Isso, se você quiser depois fazer uma entrevista com um paciente meu que estava com a pressão arterial com 19, quase infartando, usando losartana e não abaixava a pressão. E esse paciente hoje está rindo à toa porque ele largou a losartana, largou a hidroclorotiazida. E não é só isso, Ana. Eu tenho que agora também, o paciente que está com pressão alta aí eu tenho que cuidar da alimentação dele. O cara está comendo sal, está comendo fritura, como é que o cara vai baixar a pressão? Você entendeu? Tem um comportamento aí, né? Então tem que entrar a nutrição funcional, o nutricionista, né? Para poder alinhar esse balanceamento alimentício com ele, para ele também ficar bem. É por isso que dentro das práticas integrativas nós temos vários profissionais. Um problema também terrível, até o Gordo citou agora há pouco, a questão da diabetes, doutor. Sim, a diabetes é um problema sério. Tem uma medicação? Tem medicação que auxilia bastante, que vai ajudar o diabético, né? Tem bastante, mas o fator principal do diabetes é a alimentação. Né? Existem coisas que, por exemplo, a diabética ele está sem o glucagon, né? O pâncreas não está funcionando mais, está com problema no pâncreas, né? Então eu tenho que alinhar a alimentação, o fator principal. 95% do diabetes é alimentação. Então não é que eu não posso comer arroz em excesso, não é que eu não posso comer batatinha em excesso, não, eu tenho que ter parcimônia para comer, né? E existe o cúrcuma, a curcumina, o urucum, que é aquele corante, né? Que é o açafrão, né? O açafrão é diferente? É diferente do urucum. O urucum é aquele vermelho. O vermelho, é verdade. Vermelho, que parece uma frutinha espinhosa e vem umas bolinhas dentro. É verdade. Então o profissional nutricionista, ele tem o funcional, ele trabalha essa questão do urucum, do açafrão. É o que faz o coloral? Isso, é o coloral. Ele trabalha para equilibrar o pico da glicose no sangue. Né, entrando na alimentação, trabalha aí junto com azeite de oliva, é feito ali como uma garrafada, que é feita, né, e a pessoa passa a usar isso em cima da alimentação, né, toda a alimentação salgada dele vai usar esse produto aí, então vai equilibrando a diabetes. Mas tem também aí pata de vaca, baunilha forficata e outras baunilhas, chamada que é o nome científico, também que auxilia, né, a diabetes. Né, existe um famoso pau de tenente, né, que é chamado, que tem outros nomes, é o nome mais comum, né? Amargo para burro, então também controla a parte da diabetes, né? Mas a incidência total é a alimentação. Todo diabético ele tem que ter cuidado da alimentação. Certo. Ok? O Viagra. Ele quer saber do Viagra. Gordo quer saber do Viagra natural. Tem, claro que tem. A gente tem plantas, né, que ela estimula a libido tanto do masculino quanto feminino. Tem que dar para a mulher também. Aí você lógico, tem que dar, senão você vai, né? Então, nesses casos já se toma ali os dois. Né? Já tomam os dois, né? Tem planta do campo, né? São plantas do cerrado, que trabalha também não só as plantas convencionais, que é aquela planta que veio de fora, que é hortelã, poejo, né? Mas tem planta também na nossa diversidade no cerrado, né?
São plantas medicinais que ali está o poderoso medicamento, está ali, né? Eu tenho então ali o quê? Eu tenho o vergateso, que é o alecrim do campo, eu tenho a catuaba, eu tenho o ginseng brasileiro, né? E essas plantas, então, quando eu faço um consórcio dessas plantas, né, uma com a outra, todas essas plantas, ela aumenta a libido, né, da pessoa. Então, eu tenho inúmeros pacientes que ele, às vezes, quando ele não tem vergonha de falar comigo, vem a mulher e fala. Né? Ou vice-versa, né? A mulher chega e fala, doutor, dá um jeito no meu marido que tá feio. Dá um foguinho nele. Dá um foguinho nele que tá feia a situação lá. Horrível. E aí a gente prepara, né? Acredito que ele falou gente isso. indica essas plantas, ela é para aumentar a libido e ela ativa o sistema nervoso central. Ela pulsa sangue, né? Tem uma hora específica. Então são plantas para essa finalidade. Ativa a circulação sanguínea do paciente, por isso que vai encher o morto de sangue, ele vai ficar bacana. Segue também o nosso site para que você fique sempre muito bem informado. Tchau, pessoal!